Quarta-feira, 16 de outubro, está começando o episódio número 1 do podcast do Carvalho, um papo direto com as principais autoridades e também as principais personalidades da Bahia. Hoje esse papo direto é com Felipe Vieira, advogado especializado em direitos do consumidor, que vai falar também sobre todo o Código de Defesa do Consumidor, direitos e deveres também. E a gente vai começar falando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, um dos assuntos mais complicados ultimamente a respeito do consumidor. Doutor Felipe, recentemente um vídeo viralizou nas redes sociais prometendo uma indenização de R$30 mil para cada consumidor que teve seus dados supostamente vazados pela Serasa. A Serasa vai pagar R$30 mil de indenização por vazamento de dados? Olha só, Marcelo, por mais que a gente tenha essa intenção e a vontade até de dizer ao povo que sim, vai ter 30 mil lá garantido para cada um, a notícia geral pode ser de uma indenização que considere o dano moral coletivo e também um aspecto do porte financeiro daquela empresa para que se evite que ela, por exemplo, possa ser levada a cometer novas falhas. Então, normalmente, o número de pessoas, uma grande coletividade, a multa precisa ser muito maior. Por vezes, é a circunstância de que, a Serasa, o SPC, tal ou qual empresa está sendo multada na ordem de R$30 mil por pessoa atingida. Dinheiro, às vezes, é de fato direcionado àquela pessoa que foi vitimada, diretamente vitimada, e teve efetivos prejuízos decorrentes exatamente da posição de ter os dados vazados, de ter sua intimidade violada, de, através desse vazamento, ter surgido a chance de outros golpes acontecerem. Então, tem que ter um risco potencial para que ela seja diretamente beneficiada. Quando não, é só um valor estimado aí pelo tanto de pessoas que foi atingida e pelo valor da multa global que ela está sendo levada a pagar, juntamente então com o aspecto indenizatório. Esse dinheiro normalmente vai para um fundo ou nacional ou fundo estadual de proteção e defesa do consumidor. Como a gente fala aqui da Bahia, e eu já cumprimento a todos os amigos que nos acompanham de outros estados, é saber que também nesses outros estados existem fundos estaduais que vão fazer com que você tenha a proteção ao seu direito de consumidor, porém, sem precisar fazer pagamentos. É o que a gente percebe, Marcelo, nesses longos anos que a gente teve à frente aí, por exemplo, aqui do Procon Bahia, a gente presidiu também a Associação Brasileira de Procons, é que o serviço do Procon é muito relevante socialmente, tem o poder de transformar, mas é também gratuito. E essa gratuidade, esse valor, é compensado exatamente quando nessas ações de dano coletivo, o dinheiro, os valores são direcionados para os fundos estaduais. Então, os 30 mil que você trouxe, a informação aí veio, em parte, pode ser direcionado um percentual para a pessoa, pode ser que, na verdade, seja uma estimativa do dano moral coletivo, considerando aí o grupo de pessoas que foi atingido. Então, só para ficar bem explícito, existe de fato um processo judicial em andamento relacionado ao vazamento de dados pela Serasa? Por ela, tem processos contra o Facebook, tem processos contra a Meta, porque aí já envolve as outras redes do mesmo grupo, porque o grandíssimo problema, e aqui eu vou dizer só para finalizar os exemplos, tem processo também contra órgão governamental, a propósito do INSS. Tem pessoas, Marcelo, você que está acompanhando aqui o programa pode ver exemplos disso em sua própria casa ou na sua própria família, de pessoas que foram avisadas da aposentadoria, não por ele, mas foi avisado pela aposentadoria por um agente financeiro, por uma pessoa que avisou da aposentadoria e já ofereceu algum empréstimo. Então, note, na iniciativa privada, em bancos de proteção ao crédito, como é o Serasa, que você falou, e até órgãos governamentais, existem processos pelo vazamento, pela perda, pelo extravasar de alguns dados que deveriam ser restritos, deveriam estar sob sigilo e cuidado, e na verdade não aconteceram. Então, de novo, existem processos? Sim. Quer dizer que aquele dinheiro automaticamente vai cair na sua conta?
Não. Isso daí depende sim do desfecho, ou se é o direcionamento a uma multa individualizada ou a um dano moral coletivo ou algum tipo de indenização, compensação ou multa que vai para a coletividade, aí sim depositado nesses fundos que custeiam ações do PROCON e de tantos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Doutor Felipe, vamos falar de uma coisa que praticamente todo mundo usa e tem gente que tem mais de um também, que é o celular, Ah, né? ah, Celular seguro. O Ministério da Justiça promete redução de furtos e roubos. O ah. programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública visa combater o roubo e o furto de aparelhos celulares no país. A iniciativa já conta com 2 milhões de usuários e deve colocar em operação, ainda neste ano, o bloqueio de chip e aplicativos financeiros, segundo a revista Infomoney. Bom, não seria mais fácil combater o problema do que correr atrás do prejuízo, doutor Felipe? Concordo totalmente, e essa sua opinião, Marcelo, a gente pode também fazer um recorte nela e colocar nas redes sociais, porque eu concordo integralmente com ela. E os mais antigos vão lembrar aqui que às vezes é melhor prevenir do que Do a que gente ter remediar. depois que remediar. Na verdade, então, o É. dito popular, a palavra do povo, tem força também nesse aspecto, ela impacta no quesito, porque eu vou te dizer, Marcelo, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código de proteção e defesa do consumidor. Isso significa dizer, Marcelo, que eu protejo antes que um problema ocorra e defendo caso o problema venha a ter ocorrido. Vamos dar um exemplo? A gente lida o tempo todo com a publicidade e algumas campanhas publicitárias são enganosas, são errôneas, trazem problemas na sua fala ou às vezes até geram uma expectativa de que você poderia acessar um direito que quando você vai ver, não tem. Então é o que a gente chama de publicidade, por exemplo, enganosa ou abusiva. No caso dessas campanhas publicitárias, o consumidor não precisa ter comprado o produto para poder ter o seu direito defendido. Então, campanhas publicitárias, ofertas de crédito de modo irresponsável, a propósito do empréstimo consignado no cartão, que é mais um exemplo aqui que eu trago para a gente poder enriquecer o nosso bate-papo, tem a circunstância de um produto que você compre, que você vê na etiqueta, vê na embalagem, o prazo de validade. Produtos com a validade vencida não precisam ser consumidos para que só então surja o direito para aquele consumidor. Então, de novo, pegando o teu raciocínio e note como esses tantos anos, né, que a gente conversa sobre a defesa do Que eu consumidor já e começo levaram até a aprendendo. visão, É. levaram a ter essa visão. Antes e depois. Proteger e defender. Prevenir e remediar. Então, eu concordo contigo, Marcelo, a ação deveria ser muito mais de cautela, de prevenção, de evitar que o problema ocorra, do que depois, efetivamente, estar aí, dando trabalho a juízes, tendo que julgar causas que poderiam, na raiz, lá no nascedor, ter sido evitado. Falar em dar trabalho, se o programa não tiver êxito do ponto de vista da população, o cidadão pode procurar um órgão de defesa do consumidor para se queixar do Ministério da Justiça e Segurança? Com certeza, porque assim, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele traz o elemento do celular, traz esse celular seguro como uma medida e ferramenta de inibir que o roubo aconteça. Ou seja, eu anuncio, não roubem celulares, porque esses celulares vão estar protegidos, eu vou poder rastrear, vai se tornar um peso inútil para você, além de que eu posso bloquear remotamente a qualquer momento. Eu vejo muito esse recado da parte do governo federal, do Ministério da Justiça, mandando esse recado. Não roubem, porque se roubar não vai lhe servir, não vai lhe prestar a nenhum fim. No máximo ali uma troca de peça, mas aí também a pessoa ao manusear por si só já estragar tudo. E do lado de cá, Marcelo, voltando lá àquela pergunta sobre os deveres do consumidor, é não comprar produtos falsificados ou que tenham origem aí duvidosa, vamos colocar nesses termos. Só que o mesmo Ministério da Justiça que trabalha com a prevenção, aí ela vai prevenir, porque o Ministério da Justiça tem a vinculação com a Polícia Federal, com a Polícia Investigativa, com os órgãos da Justiça, com o Sistema Nacional de Segurança Pública, é a mesma
Justiça é o mesmo ministério, é o mesmo poder que vai depois ter que reprimir, repreender ou dar cabo daquela determinada situação que tenha ocorrido. Então, de novo, junto com ele lá, vai ter a função de prevenir e logo depois remediar. No caso da insatisfação de ter esse programa e não resolver, aí você tem a ouvidoria do governo federal. A ouvidoria geral aqui no estado da Bahia atende a ineficiência ou problemas havidos com os órgãos estaduais, e lá no plano federal, a ouvidoria nacional vai poder te ajudar a ter a repreenda de qualquer falha do poder público. Então, nos PROCON você reclama das empresas, na ouvidoria aí governamental você reclama do próprio governo. É bom lembrar que aqui na Bahia temos também o Alerta Celular, que é um programa similar ao Ministério da Justiça e Segurança, que já acontece há mais tempo, não é, doutor Felipe? E justiça seja feita, aqui na Bahia a gente deu esse passo antes mesmo do governo federal e já existia por parte da Secretaria de Segurança Pública, que eu vejo às vezes ser alvo de muita crítica, nesse ponto ela precisa ser elogiada, que é ter criado exatamente esse alerta aqui no estado da Bahia. Como é que funciona para você que está acompanhando aqui o programa e a cada momento da fala pode inclusive dar um pause, proceder com o ato e voltar para a gente seguir. Então, primeira coisa é você entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, depois você vai procurar por esse sistema do alerta celular. Terceiro ponto, você vai fazer o cadastro seu pessoal e do e-mail do seu aparelho, para que quando tem um problema, e eu espero que não ocorra, vire o quarto passo, que é você acionar o sistema para então bloquear seu celular. Um detalhe que eu chamo a atenção nessa dinâmica, Marcelo, é o seguinte: para bloquear um celular ou cadastrar o celular nesses sistemas de bloqueio, é importante que seja a própria pessoa. Porque já pensou, Marcelo, a gente está aqui na Bahia, terra do arrocha, a pessoa ouve um arrocha, fica ali com o coração amargurado e resolve bloquear o celular da ex, bloquear o celular de uma outra pessoa. Então, realmente, não pode ser qualquer um bloqueando qualquer linha, precisa ser o titular bloqueando o seu próprio número. Muito bem, queria falar também sobre a restrição do direito do consumidor em ser indenizado, já que o projeto da nova Lei Geral do Turismo pode reduzir substancialmente as indenizações aos passageiros por atrasos e cancelamentos de voos e impedir que o Código de Defesa do Consumidor seja utilizado nesses processos. São demandas antigas das empresas aéreas que gastaram mais de R$ 1 bilhão no ano passado no Brasil para poder ressarcir clientes. Para o Ministério Público e associações de defesa do consumidor, a modificação vai prejudicar os passageiros e turistas e pode, inclusive, piorar a qualidade dos serviços diante da falta de punição. O senhor concorda com esse ponto de vista? Com certeza, total e absolutamente, Marcelo, porque eu vou te dizer o seguinte: quando a gente contrata um serviço de transporte aéreo, e a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, a Bahia, inclusive, a nossa querida Bahia, é maior do que muito país que existe, por exemplo, lá na Europa. Quando você quer ir de um lugar para o outro numa grande distância, só lhe resta a opção do transporte aéreo. Digo assim, um deslocamento rápido ou com finalidade, por exemplo, de atender uma emergência de família, uma situação de trabalho, uma palestra, um curso, uma entrevista, e está aqui meus votos de que muita gente de Brasília com certeza vai passar a conversar aqui contigo, Marcelo. De sorte que eu contrato um serviço de transporte que, por sua vez, não tem a garantia da qualidade equivalente ao preço. Não por outro motivo, muitos consumidores reclamam que ainda é muito caro. E as empresas, elas querem se eximir do dever ou da obrigação de indenizar. Aí eu vou voltar mais uma vez para elogiar a sequência do teu raciocínio aqui no programa, porque, de novo, para as empresas, deveria ser melhor prevenir do que remediar. Porque, Marcelão, quem é que está dando causa àquele atraso da aeronave? Quem é que tem o dever de manutenção daquela aeronave e eventualmente não o fez? Quem é que, por vezes, expõe a equipe de trabalho e tripulantes que, Marcelo, justiça seja feita, nem sempre o tripulante ali tem uma participação direta ou poder de ingerência
naquele serviço ser prestado no horário ou não. Então, às vezes, sobrecarga da equipe de manutenção, sobrecarga da equipe da tripulação, sobrecarga no uso, tempo de voo ou tempo de pátio, ali o momento que deveria ficar as empresas aéreas, as aeronaves paradas e não ficam, tudo isso é decisão da empresa. E quando a empresa defende que nós gastamos bilhões ou bilhão e frações de milhão com indenizações, a pergunta que eu faço reflexiva é: quem é que deu causa ao problema para o consumidor, então, ir lá depois pedir a indenização? Então, Marcelo, eu acho que essa proposta de lei, ela já tem um problema na sua própria nascente. Ela, na surgir por si só, já configura um grandíssimo problema, porque não está se combatendo a causa daquele atraso de voo, a causa daquele cancelamento, a causa daquela situação que deveria ter sido prestada e não foi. Está atacando, um projeto de lei desse ataca a coletividade de pessoas que vai lá defender o seu direito. Ou seja, as empresas estão reclamando, a gente está pagando muita indenização. Sim, mas quem deu causa ao problema que gerou o direito de ser indenizado? E mais, indenização não é ganho de dinheiro. Você não vai ganhar uma indenização. Você vai ser ressarcido pelo prejuízo que você sofreu. Você vai receber de volta pelo mal que lhe foi proporcionado. Porque suponhamos aqui, vamos supor junto nós todos, que essa lei passe. A empresa não tem mais horário. Eu comprei o voo das 3 horas. Ela não tem obrigação das 3 horas, porque eu posso atrasar, alegar que foi atraso, que foi condição meteorológica, que foi isso, que foi aquilo. Eu posso simplesmente me desobrigar, perdeu? Problema seu, eu não tenho mais obrigação de lhe indenizar. Eu não tenho mais esse dever de cumprir. Eu tenho uma licença de estar certo, mesmo a condição de estar errado. Então, Marcelo, isso daí é um grande alisar dos ombros das empresas que são transportadoras aéreas, porque a obrigação dela já é relativizada e, para além de ser relativizada, ela pode agora ficar desobrigada de indenizar, de reparar o problema, de reparar a causa. Sendo que, para ser indenizado, o consumidor deveria provar que foi prejudicado. Mas, Marcelo, quem compra para as 3 e viaja às 23, por si só já foi problematizado, por si só já foi prejudicado, por si só já aconteceu o dano a ele, perdeu tempo, perdeu oportunidade, é o que chama até hoje, a gente chama no mundo jurídico de desvio produtivo. O que eu poderia estar gastando aquele tempo para produzir, eu estou lá sentado no aeroporto esperando. E se essa lei passar, Marcelo, a empresa não tem obrigação nenhuma de indenizar. A prerrogativa da defesa do consumidor, que é a inversão do ônus da prova, ou seja, a empresa tem que provar a sua falha. Como é que eu vou conseguir um relatório da empresa de que ela errou? Ela admitindo que errou. Como é que eu vou conseguir um relatório da empresa dizendo, gente, desculpa, foi uma pane da aeronave, foi isso, foi aquilo? Como é que eu, consumidor, vou conseguir? Eventualmente, o órgão de controle consegue e ela é obrigada a dar. Ela não tem opção. Mas isso realmente, Marcelo, é um ponto que a nós preocupa muito. E preocupa mais ainda saber que passou em votação nas comissões temáticas no Senado Federal. Você está vendo o podcast do Carvalho, um papo direto hoje com o Dr. Felipe Vieira, advogado especializado em direitos do consumidor. Aí eu pergunto, Dr. Felipe, em que tipo de situação o consumidor pode ser indenizado? A indenização é fruto de uma coisa que a gente chama de desrespeito ao direito personalíssimo. Ou seja, os direitos que dizem respeito à minha pessoa. Se eu tiver violado o meu direito pessoal à imagem, o uso indevido da minha imagem em uma campanha publicitária, para parecer que eu consumi um produto que eu não faço uso, para parecer que eu estive em um lugar que eu não frequento, há um uso indevido da sua imagem atrelando aquele determinado produto. A gente sabe de algumas pessoas que são, por exemplo, grandes sambistas,
que tiveram a sua imagem atribuída a uma determinada marca de cerveja, de modo a fazer pensar que, se fulano bebe essa cerveja é porque é boa, eu vou beber também. A gente tem um cantor romântico de fim de ano, que todo ano aparece, que é vegano e foi colocado na televisão comendo carne. Então, note como há uma enganosidade disso. Note como ele está questionando o próprio propósito. Aqui eu estou dando exemplos de uso. Nesses 2 casos foram consentidos, mas e se não tivesse sido? Olha a imagem dele sendo utilizada para veicular um produto, um serviço, alguma mercância de valores. Então, Marcelo, eu, pessoa, tenho direito à preservação da minha imagem. E junto com a imagem, numa análise aqui que eu vou dizer mais ampla, vem, por exemplo, o elemento estético. Já pensou se uma clínica de estética sai postando foto minha entre o antes e depois? Independente do que vocês estão vendo, gente, isso daqui é o depois, tá? Se houver qualquer falha, aqui o defeito é de fabricação. Se eles pegam a eloquente voz e macia que você ouve no rádio toda manhã te dando bom dia e trazendo as notícias de Marcelo Carvalho, ele pega essa voz, sintetiza e utiliza para outros fins, para pedir dinheiro, para poder aplicar golpe, para fazer com acontecer. Estou falando de você, Marcelo, estou falando de mim, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ou mais, ainda no aspecto da imagem, ele começar a anunciá-lo como devedor. Ele colocar indevidamente o seu nome no SPC ou Serasa. Ou, de repente, numa lista de devedores ou num cadastro que tenha de proteção ao crédito, sem que você nem tenha tido qualquer tipo de relação com aquela determinada empresa. Vamos de exemplo? Você tem operadoras de telefonia que, quando você vai ver, contratar um seguro, comprar uma roupa numa loja de departamento, está lá seu nome negativado. Poxa, negativado? Quem botou lá? Eu nunca tive contato. Quando vai ver, numa operadora 1, 2, 3 ou A, B, C, você acha, eu nunca tive esse número. Eu nunca tive contato com essa operadora. Ó como há uma lesão, há como há uma perda de um direito. Você quer um financiamento estudantil, FIES, você quer o financiamento de um imóvel, o financiamento de um veículo. Tudo isso prejudicado porque alguém botou seu nome lá no SPC ou Serasa indevidamente sem que você estivesse devendo. Isso não me parece ser incomum de acontecer. Eu vou ampliar aqui para plano de saúde, vou ampliar para cartão de crédito, operadora de telefonia, operadora de internet, sistemas ou plataformas de streaming. Então, Marcelo, há uma infinidade de possibilidades do consumidor ter o seu direito violado e, em razão disso, fazer jus a uma indenização. Para finalizar, a indenização que a gente tem também é aquela decorrente de lesão física. A pessoa comprou um celular, o celular queimou a mão dela. A pessoa foi usar determinado produto, um veículo, e sofreu um acidente porque faltaram com uma peça, folgaram um parafuso, tiraram, o airbag não funcionou, enfim. Qualquer dano que atinja a integridade física ou moral, ou ainda psicológica de um consumidor, pode ser fruto de uma reparação. De novo, você não está ganhando dinheiro, uma reparação através de uma indenização. Já que o senhor falou em planos de saúde, eu gostaria também de abordar esse assunto, doutor Felipe. O mercado de planos de saúde possui uma estrutura própria definida por decisões da agência reguladora responsável pelo seu funcionamento e ainda por leis esparsas pelo ordenamento jurídico. Deputados federais discutem novos modelos de planos de saúde. O projeto de lei propõe, por exemplo, planos que teriam uma cobertura apenas para exames e consultas médicas. Isso aí pode ser perigoso para o consumidor, já que não teria cobertura caso precisasse de internação, por exemplo, doutor Felipe? Marcelo, eu vou trazer um raciocínio aqui que muita gente conhece para fast food. A princípio pode parecer de alguma forma estranha, você vê que, para além de um brilho pessoal, Marcelo, o sol já me toca aqui, tá? Então, qualquer desconforto aí na imagem pode ser fruto exatamente aqui do sol que já invade a nossa sala. Então, quando eu estou num fast food, eu posso pedir mais ou menos queijo, não é isso? Sim, mais pode. ou menos alface. Eu posso pedir, não, bota 2 carnes para mim, ou de repente para quem é vegano, não, bota 2 berinjelas que eu vou
comer aí. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o tipo de produto que compõe aquele sanduíche, vai aumentando o preço. É o que a gente chama, em uma outra linguagem, o pay per use. Você paga por usar. E me causa muito receio essa dinâmica ser trazido para os planos de saúde, porque eles, quando têm, vão oferecer o básico, que devo dizer, menor do que o rol básico da ANS. Uma discussão que aconteceu entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foi, finalmente, o rol de procedimentos da ANS é um rol básico ou é um rol definitivo, exemplificativo? É um rol fechado, é só aquilo e pronto? Ou é aquilo e mais outros procedimentos? Essa discussão aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Eles definiram que aquele rol dali é taxativo e procedimentos fora do rol deveriam ser devidamente justificados por aquele médico, ao tempo em que no Congresso definiu-se por atuação legislativa, alteração, modificação, atualização, de que o rol da ANS, sim, ele é um mero exemplo. Agora, o que a gente põe com esses planos de saúde que se propõem para médicos, clínicas ou coisas ali mais emergenciais é muito abaixo do rol básico da ANS. Então, se é básico, é pelo menos aquilo. O pessoal quer oferecer menos do que aquilo, oferecer menos do que aqueles procedimentos. E qual é o problema? E eu fecho o ciclo aqui, voltando para a ideia do sanduíche. O básico são as consultas médicas, mas não são só consultas que você faz uso. Se você precisar de uma emergência, o valor aumenta. Se você precisar de uma cirurgia, o valor aumenta. Você tiver, Deus livre e guarde, um câncer, o valor aumenta. Você tiver um infarto, o valor aumenta. Você tiver um problema de saúde, uma queda, quebrou o valor aumenta. Aí eu te pergunto, Marcelo, até que o problema de saúde se instale, a gente tem previsão, a gente sabe qual é a mazela que a gente vai ter, o que vai acontecer? Então, criar planos com esses procedimentos básicos, o meu grandíssimo receio é que seja uma grande enganação ao público, que vai pagar com a sensação legítima de estar acobertado por um plano de saúde, de estar seguro quanto à sua saúde, quando, em verdade, ele não vai conseguir, porque aquele produto ali não é coberto, aquele procedimento não é enquadrado nas possibilidades do plano de saúde que ele contratou. Este é o podcast do Carvalho. Eu sou Marcelo Carvalho, de papo direto com o Dr. Felipe Vieira, advogado especializado em direitos do consumidor. E a volta da cobrança do seguro obrigatório de veículos foi aprovada pela Câmara dos Deputados e deve valer já a partir do ano que vem. Doutor Felipe, por que o consumidor deve ficar atento para não ser vítima de cobrança indevida ou abusiva ao comprar um veículo novo? Pois é, Marcelão, a questão toda aí na compra e venda de veículo, a gente sabe que tem veículos que são novos, veículos que são também de segunda linha ou veículos que são considerados como seminovos, e o que nos preocupa nesse tipo de compra, nesse tipo de negócio, é que a informação sobre esse seguro venha a ser utilizada como um suposto desconto. Então a pessoa está comprando um veículo dali, dizendo que ele está mais barato, quando na verdade ele está o valor real do veículo, porém sem incidir, sem incluir, sem colocar ou sem considerar, por exemplo, o valor desse seguro que ele é tido como obrigatório. Então a nós preocupa muito mais, Marcelo, o modo como essa comunicação vai acontecer, como essa mensagem vai chegar para o consumidor, inclusive aquela parte em que eles estão omitindo. Então, na compra e venda de veículos, na constituição ou não de um seguro voluntário que a gente tenha, esse aspecto da cobrança do DPVAT pode causar realmente muito problema para o consumidor, e a gente sabe que é um mercado muito dinâmico. Agora, nesse período que a gente vive, estão os carros do nosso ano já com algumas projeções do modelo do próximo ano. E essa certeza que eu tenho te falando aqui, ela vai acontecer no exato instante em que o pessoal estiver assistindo o programa, em que o telespectador estiver acompanhando,
vai acontecer da mesma forma. Ter os carros de agora já pensando no modelo dos carros de amanhã. E isso impacta no valor, porque é um mercado muito dinâmico, e essa coisa de como vai acontecer a cobrança do seguro pode sim impactar no mercado e trazer aí ao nosso receio a informação mal dada ou dada pela metade, de modo a prejudicar o consumidor. Falando sobre passageiros indisciplinados, é até interessante esse assunto, mas eu gostaria que o senhor me ajudasse a explicar para o internauta, já que o órgão regulador do transporte aéreo abriu consulta pública sobre as situações de passageiros indisciplinados que podem ficar proibidos de viajar de avião por até 12 meses. É uma medida controversa que pode ser ainda mais prejudicial ao consumidor passageiro viajante. Por quê, doutor Felipe? Marcelão, esse caso daí é a situação de que, de novo, toca a uma busca das empresas e companhias aéreas por tirar de si o que nós no direito chamamos de risco do negócio. Assim como as empresas podem dar causa, e desculpe aqui a garganta, é porque eu estou no ar-condicionado e pela luz do sol eu tô quase aqui pasteurizado, né? Porque a gente tem o calor e para quem tem rinite isso é uma maravilha. Mas voltando à questão dos passageiros indisciplinados, a gente tem também as hipóteses daqueles consumidores, daqueles usuários do serviço de transporte aéreo que possam ser convidados a se retirar da aeronave, que possam ser impedidos de embarcar apenas e tão somente porque estavam defendendo o seu direito. Aí eu pergunto de novo a você, internauta, você que está acompanhando aqui o podcast, você que está online, de repente está até procurando passagem aí agora para fazer uma viagem, você tem um caso de overbooking, que é a venda de 2 assentos para a mesma pessoa. Você tem o caso de pessoas que são especiais, como idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas deficientes, pessoas cardíacas, crianças de um modo geral, que precisam viajar junto com a sua mãe ou com aquela pessoa que possa ser responsável por si. Aí você vai comprar ou tentar marcar o assento, você é cobrado em um valor adicional. Aí você está dizendo, gente, eu não estou marcando o que eu quero, eu estou marcando por uma consequência especial aqui que eu tenho. Aí você está defendendo o seu direito. Aí você consegue, em um eventual caso de atraso ou cancelamento, consegue, mas consegue uma vaga só. E ao conseguir uma vaga só, vai você e a pessoa fica, vai a mãe e fica o filho, e você ali defendendo enfaticamente que precisa ter o seu direito respeitado, ou mais, Marcelo, qualquer situação de balcão, qualquer situação de aeronave, aqui eu estou falando com cuidado de que não estou legitimando, nem defendo, que sejam adotadas as medidas mais, vamos dizer assim, enfáticas, aquela defesa que vai às vias de fato. Eu não estou defendendo, nem estou aqui trazendo preocupação para esse tipo de passageiro, que esse tipo de passageiro, ele realmente precisa ser contido, precisa ter a contingência ali daquele problema. Agora, pessoas que defendam o seu direito, ao dar esse poder para a empresa, eu estou legitimando que ela, a empresa, pode ter causado um problema, ela, a empresa, pode não ter conseguido resolver o problema, ela, a empresa, pode julgar aquele passageiro como indisciplinado e ela, a empresa, pode aplicar a sanção, que é deixar a pessoa até 12 meses sem viajar de avião. Como as empresas conversam entre si e como um problema em uma aeronave é circunstancial e pode ser repetido ou causado problema em uma outra aeronave, veja como eu estou dando, através de uma legislação desse tipo, ou risco a que estamos expostos, já que a Agência Nacional de Aviação Civil ainda não apresentou o resultado dessa consulta pública, veja o risco de causar, tratar, julgar e aplicar a sanção daquele passageiro que a própria empresa que vivenciou aquela experiência considerou, então impediu que aquele passageiro, que aquele viajante fosse. Lembrando que quando o passageiro for ter qualquer tipo de briga ou desavença, vai ser com um funcionário da própria empresa que vai fazer isso tudo. Dar causa, tratar, julgar e aplicar a sanção. E aí, Marcelo, eu acho que já é um forte indicativo
de quem é que sai vitorioso em todos esses processos. Consumidor que reclamar, a gente já sabe muito provavelmente qual é o tipo de sanção que vai atingir aquele determinado cidadão. Lembrando que a gente não está defendendo aqui, Marcelo, aquele que se exalta, que extrapola a linha do razoável e às vezes pode chegar até com um funcionário e tal, às vias de fato. Isso também a nós preocupa bastante. Pergunta: o valor mínimo para compra com cartão de crédito. A loja não pode exigir um valor mínimo para o consumidor pagar a compra com cartão, certo ou errado? Não pode, Marcelo, Não não pode. pode ter esse tipo de cobrança, não pode ter esse tipo de destaque. Se a compra ou o custo operacional for muito grande para aquele determinado cidadão ou para aquela determinada loja, é melhor até que ela não ofereça esse tipo de pagamento. Então, essa modalidade, essa coisa de valor mínimo, realmente é algo que a gente considera bastante negativo para o consumidor e que, com certeza, deve ser combatido. E em cada hipótese que você, que acompanha aqui o programa, perceba que tenha valor mínimo para a compra no cartão, cabe aí uma denúncia ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao PROCON aí do seu estado ou do seu município, porque o PROCON também pode ser um órgão municipal. Cabe sim a iniciativa junto a todo o sistema estadual ou municipal de defesa do consumidor. Vamos falar sobre apostas esportivas, né? Já que somos torcedores tricolores aqui na Bahia, BBMP. Um total de 199 marcas operadas por 95 empresas de bets estão autorizadas a continuar operando no país. São 193 de 89 empresas a continuar operando em âmbito nacional. A pergunta é: passado o prazo, é importante instruir os apostadores como resgatarem seus valores nessas casas de aposta, se é que ainda é possível, doutor Felipe? Com certeza, Marcelo. O que a gente dá como orientação nesses casos é a hipótese de a pessoa, primeiro, entender que aquilo não é um tipo de investimento. Ele não é um tipo de negócio em que ele tem qualquer grau de certeza na sua atuação, que ele tenha qualquer grau de certeza no ganho ou benefício que porventura decorra daquele jogo, daquele sistema. E o pior, Marcelo, esses jogos são automatizados. Esses jogos são regrados por algoritmos. E nesse regramento do algoritmo, a gente também não tem certeza de qual é a linguagem que ele utiliza, de quantas vezes é preciso jogar para ganhar, de qual é o critério transparente, de qual é o critério justo e em condição de igualdade que possa existir para aquele resultado ser atingido. Entre ganhar e perder, deve haver apenas e tão somente o elemento sorte. Qualquer tipo de manipulação, ela pode ser considerada como criminosa, manipulação de jogos, e deve ser veementemente combatidos. Aí eu te pergunto, uma empresa privada cuja fórmula utilizada para determinar o ganho ou a perda é feita pela própria empresa, que não abre esse tipo de informação, guarda consigo, esse tipo de negócio é um negócio que é legítimo? Esse tipo de negócio é algo que tenha real vantagem para o consumidor? E um outro elemento que eu coloco, Marcelo, é se a gente pensar, o jogo, a característica do jogo é um dos poucos vícios que você tem que não demanda do uso de nenhuma substância psicoativa. Não é uma bebida, porque você não ingere, não é um tipo de fumígero, porque você não fuma, e aí vem cigarro, cigarrete, cigarrilha, charuto. Não, você não ingere nenhuma substância. Não é nada sintético, porque não é como alguns medicamentos que depois se transmudaram em drogas. Não é. É o próprio vício decorrente de uma sensação que você gera por participar daquilo. Então, é uma condição de vício. Deve ser encarado como algo propenso a gerar vício. E nessa linha de raciocínio, evitar que uma pessoa se vicie, que haja uma publicidade mais agressiva, que haja uma publicidade fora de uma determinada faixa de horário, como é, por exemplo, o caso de publicidade de cigarro e tantos outros produtos. Então, essas bets têm a legalização, tem a lei das bets,
mas existe também restrições trazidas na própria lei. Por exemplo, não pode se aplicar a menor de 18 anos. Aí a reflexão que eu trago é, será que aquela parte em que eu clico no sou maior de 18, na autodeclaração, é suficiente para ilidir e impedir a participação dos jovens, das crianças e dos adolescentes? É apenas isso que vai determinar? Quer dizer que só esse argumento é suficiente para a empresa dizer, mas eu coloquei, eu adotei a medida possível. Pergunto, essa medida é suficiente? Me parece que não, de sorte que a gente pode indicar que seja adotada outras medidas. Segundo ponto, é proibida a mensagem que leve a entender que é investimento. A gente já falou aqui, não é investimento. Não há certeza no retorno daquele tipo de coisa. E mais, não é meio de ganhar dinheiro, não é meio de sustento de vida, é um lazer para quem gosta, para quem joga, para quem quer ter a emoção, é um lazer. Não é o meu caso, mas respeito quem o tenha. Terceiro ponto, não pode ter mensagens de incentivo ao jogo, exatamente porque vicia, exatamente porque na expectativa inicial de ganhar um bônus possa fazer parecer falsamente de que aquilo é um ganho, que ele já começou vencendo, que ele já é um campeão, que ele tem mais a que ganhar e botar... Entende que essa mensagem não aconteça? Então, de fato, precisa ser normatizado, precisa ser regulamentado e, por fim, Marcelo, precisa ter sede em território nacional. Essa foi a última exigência feita pelo Ministério da Fazenda para impedir que as empresas operem em paraísos fiscais, em outros países, em outros lugares e não precisem obedecer à lei brasileira, cuja proteção ao consumidor a gente consiga garantir. Se na lei sede daquele país não tiver qualquer normativa de proteção, ele, consumidor, a princípio, não teria como ter a garantia da defesa do seu direito. Como eles determinaram a saída do país, quem não resgatou o dinheiro até a saída do país dessas bets, ele precisa, então, entrar em contato com a central de atendimento e apontar essa condição aí de saída ou de se identificar como jogador brasileiro para poder, então, obter aquele saldo que ainda exista naquela casa de apostas. O crescimento das apostas também está gerando mudanças no orçamento familiar brasileiro, especialmente entre as classes de renda mais baixa. As apostas esportivas estão ocupando cada vez mais espaço nos gastos com lazer e até em necessidades básicas como alimentação, o que altera os padrões de consumo. Não foi no Brasil, mas fora do país, um pai vendeu um filho para poder fazer aposta. Marcelo, isso me causa uma preocupação enormíssima, porque ao ter esse tipo de coisa, a gente está vendo relatos de pessoas que estão deixando de comprar comida para poder apostar. Isso. Pessoas que estão deixando de estudar, jovens já admitiram, e há uma pesquisa feita pelo Data Senado, um instituto de pesquisas do Senado Federal, no qual pessoas admitem que deixaram de estudar porque comprometeram a renda de pagamento através das casas de apostas. Então, isso interfere na alimentação, na saúde básica de uma pessoa, interfere no seu estudo, na criação e formação de um mercado profissional e, por fim, Marcelo, tem pessoas hipotecando casas, dando os seus bens em garantia para poder apostar nas bets, para poder fazer as suas apostas esportivas. Só para que a gente possa dimensionar, por exemplo, tivemos um ano de 2024 que foi um ano de pleito municipal, um ano de eleições, cujo fundo partidário votado no Congresso Nacional foi de 5 bilhões. As bets sozinha, só para a gente ter esse comparativo, arrecadaram, receberam, tiveram uma receita de 3 bilhões. Então, as bets sozinhas ganharam mais da metade de todo o dinheiro que é gasto com as eleições no Brasil. Só para que a gente possa dimensionar a ordem de grandeza que esses números atingiram, o quanto realmente é importante e preocupante
que a pessoa tenha acesso a esse tipo de jogo, de convite, de assédio, de pegar empréstimo, gente fazendo apostas no cartão de crédito. É a mesma coisa que apostar fiado. Eu acho que no interior não é possível, né, Marcelo? Apostar fiado só amanhã. Só amanhã, Doutor Felipe, e para finalizar, os direitos do consumidor mirim são os mesmos que os de qualquer outro consumidor? Eu sei que o Dia da Criança já passou, mas só para esclarecer para as pessoas. É bem legal a gente falar sobre o direito das crianças, porque junto com as crianças vem a atenção de todo pai. Quer ver um detalhe interessante, Marcelo? Hoje, o comportamento de consumo de muitas famílias são definidas pelas crianças. Marcelão, terminar aqui o programa, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um suco, vamos tomar um chá, vamos comer um bolo, vamos tomar um café, alguma coisa? Rapaz, vamos, mas vamos em um que tenha parquinho, porque eu vou estar com os meninos, vou estar com a esposa, vou estar assim, vou estar assado. Vamos almoçar fim de semana, vamos pegar, aquele dia bom de um churrascão? Vamos sim, mas vamos tentar ir num lugar que tenha parquinho. Vamos comprar um carro para a família. Vamos. Mas vamos comprar aquele que tem mais porta-objeto? Vamos pegar aquele que cabe o carrinho ou o Isofix, que é o termo conhecido aí para as cadeirinhas? Vamos em determinado lugar, porque lá vai ter atração do parque infantil. Então, note como o perfil de consumo das famílias... Vamos assistir um programa, mas vamos assistir um que dê para fulaninho ou Beltraninha assistir. Vamos fazer todos os passeios, consumo, acabam, Marcelo, levando em consideração as crianças. E sabe quem sabe disso? As empresas, os fornecedores. É por isso também que hoje a gente não assiste mais programas infantis ou campanhas publicitárias de produtos infantis, porque as crianças não podem ser o alvo de um determinado produto, ainda que seja um produto infantil. E por que eu trago essa informação? É possível vender até produtos infantis, porém, dialogando direto com o pai. Lembra quando você ficava, Marcelo? É porque eu não tenho aqui agora, com um pêndulozinho com um determinado chocolate? Lembra quando você mandava a cartinha, não esqueça a marca da bicicleta. Não é isso? Então, nesse aspecto daí, Marcelo, quando você tinha a criança ali, e às vezes a criança apertando a mente ali do pai e da mãe, tá, meu filho, toma aqui um tablet, tome aqui um celular, e entrega, às vezes até delega a educação daquela criança, o entretenimento aos YouTubes da vida, aos Instagrams da vida, e aos influencers, que a gente às vezes nem tem controle sobre que tipo de influência está tendo sobre nossas crianças. Então, se o código, a base, o princípio de tudo, a pedra de toque do direito do consumidor é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, as crianças são consideradas hiper vulneráveis, ou seja, ainda mais vulneráveis do que nós. E aí me leva a dizer exemplificativamente, crianças ou mães com criança de colo têm atendimento preferencial. Crianças ou mãe acompanhada das crianças têm o direito a fazer a sua refeição especial ou acessar, por exemplo, até mesmo a cozinha de um restaurante para poder esquentar a comidinha ali daquela criança ou fazer um preparo mais rápido. A questão de informação sobre alergênicos que podem definir o sucesso ou o desgaste de vida de uma determinada criança. Você pode ter uma soma de direitos, inclusive aqueles que mais nos tocam, Marcelo, nas viradas de ano, são as mensalidades escolares, as listas de material escolar, tudo isso, Marcelo, voltado e vocacionado a trabalhar junto com, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o consumidor mirim tem direito, tem muito mais direito do que nós, mas precisa também que a gente, que o pai, que a mãe, o tio, o avô, esteja inteirado para fazer a proteção do interesse integral da criança, unindo Código de Defesa do Consumidor com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dr. Felipe Vieira, muito obrigado pela participação no podcast episódio 1, o podcast do Carvalho.
Muito esclarecedoras as suas respostas para o nosso público internauta. Eu quero lhe agradecer e até a próxima. Sempre à disposição, meu irmão. Você que tem um brilho, uma luz natural, Obrigado. chegou até mim aqui, e eu lhe digo isso exatamente pelo carinho que sempre foi pauta entre a gente, e que essa luz foi o que eu fiquei fugindo aqui ao longo do episódio, pelo sol que nos atinge. Mas, meu amigo, de todo o coração, sucesso, sorte, leve essa informação. Eu já sei e garanto que é informação de qualidade por tantos anos que a gente já se conhece, trabalha junto. E o melhor de tudo, essa tua experiência deu uma fluidez, deu uma tranquilidade para a gente aqui, ó, fazer um verdadeiro passeio, já que a gente falou das crianças no final, né? Um passeio sobre vários assuntos da defesa do consumidor. Então pode ter certeza que esse podcast é do Carvalho. Eu agradeço muito e vou convidá-lo para outras edições e episódios do podcast do Carvalho. Obrigado, doutor Felipe. E conhecer aí tua sala, teu estúdio, teu espaço, com certeza. Venha, a equipe toda está esperando o senhor. Que eu queria lhe dizer, rapaz, que orgulho que me deu ele ver aí na tela agora, numa elegância, num fino trato, meu irmão. É, né? A próxima vez eu venho com a camisa amarela. Ou do Bahia. Ou tricolor. Tá bom, doutor Felipe, obrigado. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Bom, finalizamos por aqui o podcast do Carvalho, episódio número 1, hoje com Felipe Vieira, advogado especializado em direitos do consumidor, e eu convido você a acompanhar pelas minhas redes sociais, marcelocarvalho.rádio e marcelocarvalho_rádio, outras edições, episódios do podcast do Carvalho. Muito obrigado a você que chegou até aqui e que ficou acompanhando a nossa programação.